Mateus capítulo 5, verso 38. Mateus 5, 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Esse ponto aqui é mais uma das ilustrações de Jesus mostrando, para os seus discípulos o grande equívoco que os escribas e fariseus estavam incorrendo na forma de encarar a lei de Deus. Como eu já disse aqui outras vezes, os fariseus e os escribas, o que eles se preocupavam era apenas com a aparência, era apenas com aquilo que era exterior. Havia apenas uma religiosidade, mas sem nenhuma vida, sem nenhuma realidade espiritual. E o Senhor estava chamando a atenção dos discípulos, e como ele mesmo disse aqui, ele não veio para... Está dando um eco no som, não sei se vocês estão percebendo, está com eco, Mas o Senhor não veio, ele disse, para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E quando o Senhor Jesus, nesses 6 pontos aqui, nós estamos vendo mais um deles, quando ele disse, olha, ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, é que eles pegaram a parte da lei, e naquela parte da lei, a interpretação, a forma que eles estavam entendendo e ensinando, era completamente contrária ao espírito daquilo que Deus tinha estabelecido. E o Senhor vem então trazer a correta interpretação. Não é que o Senhor estava acrescentando algo à lei, não é que o Senhor estava trazendo algo diferente da lei que Moisés, foi estabelecida por Moisés. Não, o Senhor estava apenas dando a sua correta interpretação de como era que foi estabelecido o espírito daquela lei. E hoje nós chegamos em mais um ponto, E esse ponto aqui é um dos pontos que tem trazido assim muita controvérsia entre muitos cristãos no entendimento. Alguns usam essa palavra para trazerem algumas afirmações contundentes, até a respeito de como que deve ser as leis, como é que deve ser o nosso relacionamento com a sociedade, etc, etc. E alguns, então, afirmando que esta palavra, ela deveria ser entendida na sua literalidade, ou seja, o Senhor está dizendo, que se bater na sua face direita, você tem que virar a sua outra face, a sua face esquerda. E aí as pessoas entendem de maneira literal. Pode até ser que isso aconteça mesmo. Mas será que era esse o espírito que Jesus está querendo dizer? Será que é um outro legalismo? Porque os fariseus e os escribas, o que eles estavam fazendo? Eles pegaram a parte da lei, onde dizia olho por olho, dente por dente, isso está lá na palavra, está lá no livro de Êxodo, está lá escrito, está no livro também de Levítico, mas eles estavam dando uma interpretação totalmente errônea. O que eles na realidade estavam fazendo? Estavam pegando a lei do Senhor e usando para benefício próprio, e mais ainda, estavam tomando a lei do Senhor e fazendo com que as pessoas e eles mesmos fossem conduzidos num espírito completamente contrário ao espírito do Senhor, que era um espírito de retaliação e de vingança.
Vamos pegar o contexto, né? Qual foi o contexto que essa lei foi dada, né? Olho por olho e dente por dente. O contexto, né, do Antigo Testamento, se vocês pegarem lá, depois leiam capítulo 21 de Êxodo e também o capítulo 24 de Levítico. Na realidade, eram leis, instruções que haviam sido dadas para os juízes, para os anciãos que julgariam a causa entre as pessoas, as demandas que houvesse entre as pessoas. E essa instrução da lei foi dada para exatamente evitar os excessos. Se houvesse algum excesso, né, deveria ser evitado. Ou seja, né, não poderia haver uma demanda maior do que aquilo que foi danificado. Por isso que é olho por olho e dente por dente, né? Pessoa, usando aqui uma linguagem muito simples, mas se a pessoa feriu o olho do outro, ele não poderia ser assassinado por aquilo. Ele não poderia ser morto por aquilo, sofrer morte por aquilo. Tinha que ser olho por olho. Mas qual era o objetivo disso? É que na sociedade fosse tido, né, restrições para que fosse evitados os excessos. Mas eles tomaram essa instrução, os escribas e fariseus, e usavam essa instrução, né, para justificar um espírito de vingança, né, um espírito de retaliação. Usando essa palavra para ter como que um ensino dos direitos, né, que deveria, aquela situação se aconteceu, agora é um direito que eu tenho e é um dever que eu tenho de ir lá e ter olho por olho e dente por dente. E o Senhor vai mostrar que o espírito, né, da lei não era esse. E mais, então, né, o Senhor vai nos ensinar que o nosso coração, o coração do discípulo, né, lembre que Jesus está ensinando essa palavra aqui, não é para a multidão que estava ali ouvindo a ele. Embora a multidão estivesse lá, provavelmente estava ouvindo também, mas o Senhor estava ensinando aos seus discípulos, como nós vimos lá no iniciozinho do Sermão do Monte, no capítulo 5. O Senhor estava falando para aqueles aos quais, Jesus estava falando que eles eram bem-aventurados. Eram aqueles aos quais deveriam ter um caráter, né, de mansos, de puros de coração, de pessoas que têm sede e fome da justiça, de humildes, né, de espírito, né? O Senhor estava falando para aqueles aos quais eram os seus seguidores. E é nesse espírito, então, que para essas pessoas às quais o Senhor está dando essas instruções. E o Senhor então vai aqui mostrar para os discípulos que longe desse espírito de vingança e retaliação, na realidade o nosso espírito deve ser um espírito, né, de andar a segunda milha, como está aqui, né, de dar a túnica, de oferecer a outra face. Ou seja, numa atitude que nós poderíamos, né, dizer aqui, né, sintetizando isso, de negação de nós mesmos, do nosso próprio eu. Não significa anulação, mas é naquele sentido, se alguém quer vir após mim, Jesus falou, o que ele tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Então é esse espírito aqui que Jesus estava enfatizando. Alguns podem entender, não, mas isso é algo literal que Jesus está falando, né? E alguns, se pegarem a palavra e não quiserem a literalidade, então vão dizer o seguinte, se Jesus diz aqui, né, ele usa essa expressão, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então, se ferir na esquerda não tem problema, porque Jesus vai na direita, né? Olha só, pessoal, quando nós estamos estudando a palavra de Jesus, estudando, né, o Evangelho, meditando nele, toda e qualquer interpretação que a gente tenha, que leve a parecer que aquilo é ridículo, que leve a uma situação ridícula, muito provavelmente nós estamos laborando num erro.
Ou se a nossa interpretação é algo que é impossível daquele que é discípulo de Jesus executar, obedecer, muito provavelmente também nós estamos laborando em erro. Ou se a nossa interpretação ela é contrária a outras porções da palavra de Deus, se outras porções da palavra de Deus não confirmam, muito provavelmente nós estamos também trabalhando em cima de um erro. Então, a própria Bíblia, né, as Escrituras dizem que nós devemos comparar coisas espirituais com espirituais. Então, eu tenho uma porção na palavra de Deus, eu tenho que ver outra porção. Aliás, uma das maneiras em que... Está dando muito eco, pessoal. Estou me incomodando. Está com algum eco. Eu estou falando aqui, está batendo e voltando. Né? Eu estou ouvindo. Eu não sei o que está vendo aí. Né? Vou só dar um tempinho aqui para o Marcelo tentar ajustar. Não sei se... Acho que parece que melhorou. Parece que melhorou. Melhorou. Tá, acho que tá bom. Parece que parou. Mas eu acho que baixa um pouquinho mais, porque o som fica, para quem está na câmera, fica aqui, né? Tá bom, eu consigo falar bem aqui. Então, como eu estava dizendo, né, nós precisamos comparar coisas espirituais com coisas espirituais. E é interessante, por exemplo, quando Jesus foi tentado ali no deserto, depois de ele passar 40 dias e 40 noites em jejum, né, o diabo veio tentá-lo, e uma das formas que o diabo fez para tentá-lo, o diabo, aliás, só tentou Jesus usando a própria Escritura, a própria palavra. O diabo disse, olha, está escrito. E o que era a resposta de Jesus? Alguém se lembra da expressão? Mas também está escrito. Ou seja, eu lembro um irmão, acho que foi Tozer que disse isso, uma expressão achei muito bonita, muito apropriada. Ele falou assim, tem um artigo que ele escreveu, ele disse as duas asas da verdade, né? Está escrito uma coisa, mas também está escrito. E nesse equilíbrio é que nós podemos encontrar um caminho tranquilo. Então, quando nós estamos interpretando, entendendo, buscando luz aqui do Sermão do Monte, vamos prestar atenção, né? Se o nosso entendimento ele se torna ridículo, qualquer um do senso comum, às vezes, isso é ridículo, né? Será que não estamos laborando erro? Provavelmente. Se está falando alguma coisa, nós estamos entendendo algo que outra porção da palavra de Deus é contrária a esse entendimento, então não é esse o entendimento. Muitas pessoas no passado chegaram a pregar que isso aqui não resistais ao perverso. Alguns chegaram a sugerir que nunca deveriam ter guerras, nunca deveriam ter policiamento, nunca deveriam ter esse tipo de coisa que a sociedade não deveria fazer nenhuma pressão nesse sentido. Você já imaginou que loucura, é? Sem qualquer restrição na cidade do Rio de Janeiro, sem policiamento. O que vai acontecer com essa cidade? Será que é isso que Jesus está falando nesse sentido? Tolstói, né, ele falava isso. Não deve haver nada disso. Né? E muitos embarcaram nessa canoa furada, né? E você nunca pode resistir a ninguém, nenhum perverso. Será que é isso que Jesus está dizendo? Você está com seu filhinho lá. O Pablo está com... Vou usar o Pablo aqui como exemplo, né? O Pablo e a Fábio estão lá com o Pietro, né? E aí vem desculpa a minha expressão aqui vulgar, um Zé Mané da vida e começa a querer agredir o Pedrinho. O que o Pablo vai fazer? O que um pai faria? O que você como pai faria? Não posso resistir a esse perverso que está fazendo a perversidade. Deixa ele bater na criança, matar... Não, irmãos.
Vejam que, às vezes, né, a interpretação nossa pode ser tão ridícula e tão fora da lógica da vida. O Senhor está preocupado com a vida. Então, pai, vai defender o seu filho, né? Como a leoa protege a sua cria, né? A mãe vai proteger o filho com todas as suas forças. Então não é nesse sentido, né? Não é nessa literalidade que o Senhor está falando. Quando Jesus, por exemplo, aliás, né? Eu aprendi uma coisa que eu achei assim, muito proveitosa na minha vida, aprendi com o irmão Caio Fábio. Na interpretação, ele dizendo que toda e qualquer interpretação da palavra, né, a hermenêutica, etc., é Jesus, ele é a chave da interpretação. E é mesmo, né? Não existe outra chave de interpretação, a não ser a pessoa de Jesus. Nós queremos entender o Evangelho, então devemos olhar para Jesus. Como que ele reagiu? Como que ele viveu? Em Jesus nós vemos a palavra de Deus encarnada, não é verdade? Então como nós vamos entender o Sermão do Monte? Olhando para Jesus. Como que Jesus reagia? Será que eu estou querendo só chamar a atenção aqui desse ponto? É a literalidade? Qual é o significado? O que Jesus está querendo chamar a atenção? Eu quero mostrar que, e já afirmar, o que Jesus está querendo nos mostrar aqui é a questão de não termos um espírito de vingança, um espírito de retaliação. Esse era o caminho dos fariseus. O que eles ensinavam, estavam praticando da lei, era que, usando essa palavra, eles estavam incitando a violência, estavam incitando a vingança. Mas não é esse o sentido da palavra. Vamos olhar um exemplo de Jesus. Jesus, quando estava no Sinédrio, vocês lembram daquela passagem? Está em João. Deixa eu ler o versículo aqui para vocês. João 18. O sumo sacerdote estava interrogando a Jesus e disse aqui, declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei, eu estou lendo em João 18, 20. Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas quanto no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, olha só, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Vamos parar aqui e eu vou fazer uma pergunta. Se a gente pegar essa palavra agora aqui que Jesus disse de Mateus: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Se nós pegamos apenas a letra do que está escrito aqui, o que a gente devia achar que Jesus faria agora? Pois é, mas vamos ver o que Jesus fez? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Estão percebendo, irmãos? Jesus não tinha nenhum espírito de retaliação e de vingança. Mas o Senhor questionou por que aquele soldado, aquele homem estava fazendo, porque ele estava numa postura, em desacordo com a verdade da lei. O Senhor não foi de uma maneira, com todo temor e respeito, a palavra do Senhor, de maneira patética, tomou bofetada, dá uma outra agora. Ele não falou isso para aquele guarda. Mas ele confrontou com a verdade aquele guarda. Então olha só como que Jesus, que é a palavra encarnada, como é que ele viveu isso aqui. Ele não usou de vingança, ele não retaliou, mas ele falou. Teve uma postura ali firme com aquela pessoa. Paulo, aconteceu a mesma coisa com ele. Paulo,
no livro de Atos, ele teve uma reação semelhante a essa de Jesus. Quando ele foi ferido, ele virou-se e disse, Atos 23, né? Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele, né, de Paulo, que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei mandas ferir-me? Então Paulo teve uma postura, né, muito firme nesse momento. Então, irmãos, Jesus não está falando aqui de uma forma que nós poderíamos entender inicialmente de maneira literal. Nós vimos uma outra palavra que Jesus falou, que era aquela que nós falamos que deveríamos, né, usamos até a expressão de ter uma amputação, né? Lembram daquela passagem? Jesus falou, se o teu olho te faz tropeçar, o que você tem que fazer? Arranque-o. Se tua mão te faz tropeçar, corte. Mas Jesus estava falando da literalidade dessa palavra ou era do espírito dela que Jesus queria colocar? Do espírito, por quê? Porque uma outra passagem da palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente não deve destruir o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus é muito clara que nós não devemos mutilar o nosso corpo. Então, o que o Senhor estava dizendo ali é que nós deveríamos tomar uma atitude radical. Esse era o espírito da palavra que o Senhor estava dizendo. E aqui também, da mesma forma, né? O espírito da palavra do Senhor é que nós devemos negar a nós mesmos. Devemos ter um espírito, né? Como tem a bem-aventurança de mansidão, um espírito conciliador, ter um coração, né, não dado à vingança. Com esse assunto, com relação à vingança, né, a palavra do Senhor em vários momentos, ela vem dizer alguma coisa. Desde o Antigo, no próprio Antigo Testamento, né, se os fariseus buscassem seguir a palavra de Deus, não com interesse próprio, e não tentando justificar os seus atos, e o seu coração cheio, né, de vingança, etc., eles teriam entendido. Provérbios 20, 22 diz assim, ó, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Essa era a instrução já de Provérbios. Né? Outra palavra em Provérbios, né, Provérbios 24, 29, diz assim, ó, não digas, como Ele fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Ué, mas não está dito lá que é olho por olho, dente por dente? Vejam então que o espírito, né, da palavra não era esse que os fariseus e escribas estavam ensinando, de retaliação, de vingança. E o Senhor vem colocar com tanta clareza aqui para os seus discípulos e para nós hoje, que o nosso coração deve ser aquele coração, né, de negar a nós mesmos. É claro que é só pela graça de Deus. Aqui o Senhor usa uma palavra de extrema radicalidade. Se alguém esbofetear no seu rosto, vir-lhe também outra face. Isso é algo, né, do extremo do extremo. Mas aqui não deve haver um espírito de retaliação da nossa parte. Então, qual é a nossa reação diante das afrontas? Qual é a nossa reação diante daquelas demandas que surgem? Por exemplo, ele usa 3 situações aqui: ferir na face direita, demandar a túnica e obrigar a andar 1 milha, né? Por exemplo, andar 1 milha, né? O Império Romano dominava Israel naquela época, Palestina, e havia uma lei, né, do Império Romano que era, por exemplo, um soldado, se ele precisasse carregar a sua bagagem, o que ele fazia? Ele passava perto, poxa, o Pedrinho aqui, um homem forte, Pedrinho, vem cá, carrega essa bagagem para mim aqui. Era uma lei. E o Pedrinho tinha que ir. Só que
também foi colocado um limite de 1 milha. Aí tinha que ir carregar por 1 milha a bagagem dele. Lá ele deveria pegar, então, outra pessoa, carregava ele. E era assim que funcionava. Então, nesse contexto, você olha, se demandar de você 1 milha, também vai com ele outra. Não vai só uma, não. Não fique buscando vingança. Não tenha retaliação. Caminhe mais uma. Este era o Espírito. Que Espírito é esse? Paulo vai falar da mesma maneira. Vamos ler Romanos. O que Paulo vai dizer? Romanos capítulo 12. Nesse mesmo Espírito do Senhor Jesus, Paulo vai falar. Romanos 12, 17. Olha só o que ele vai dizer. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. O mesmo espírito ali de que Jesus estava falando. Mas, amados, mas dai lugar à ira, e aqui, a ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É o mesmo Espírito que o Senhor está falando. É de voltar a outra face, é de dar também a capa, é de andar uma 2ª milha. É negar, às vezes, um direito que nós temos, humanamente falando, por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, e por amor àquelas pessoas também, a quem nos ofendeu. Então isso aqui é algo totalmente, vou chamar assim, é o mundo de cabeça para baixo. É o contrário de toda e qualquer expectativa no mundo, porque se pisaram no seu pé, você tem que pisar também no pé do outro. Se te trataram mal, você tem que tratar mal. Se gritaram com você, você tem que gritar mais alto também. É assim que a lógica funciona, Mas não é a lógica do discípulo de Jesus, não é? O Espírito de Cristo não é esse. Então, para nós, a entrega a nós mesmos é impossível. Alguns, têm um limite maior do que os outros, humanamente falando. Mas qualquer um de nós, humanamente falando, vai chegar no limite. Se formos testados até chegar naquele limite, passou dali, todos nós vamos ter uma reação terrível. E a reação natural, a reação de alguém sem Deus é de vingança, é de retaliação. Em todos os sentidos. Mas uma vez que alguém creu em Jesus Cristo, alguém tem o Espírito de Deus, então pode confiar que Deus irá conduzi-lo à vitória. Irá conduzi-lo a experimentar aquele caráter do discípulo de Jesus. Um deles é a mansidão. Mas é Deus que vai fazer isso, não é nós mesmos. De nós mesmos a gente não consegue, é impossível. Mas o discípulo de Jesus, eu creio que ele já tem que ter esse coração e essa predisposição e pedir que o Senhor o auxilie, que o Senhor o ajude e que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida para que a nossa reação seja
de negar a nós mesmos, uma reação, né, de pagar o mal com o bem. Quantas vezes, né, alguém pode chegar e te ferir, te humilhar, mas a reação nossa, pela misericórdia de Deus, deve ser, né, abençoar e não amaldiçoar. Mas quão longe às vezes nós estamos disso, né? Vamos assim nas questões mais simples. Relacionamento entre marido e mulher. Né? Às vezes nós estamos cheios do espírito de retaliação, cheio do espírito de vingancinhas, né? Nas nossas ruas. Ela me fez isso, também eu vou fazer isso. Ela me falou aquilo, também eu vou falar aquilo, né? E vai embora, né? Não, ela me tratou assim, também vou tratar. É assim? Ah, é assim? Então é assim. É olho por olho, dente por dente, literalmente, no direito e no dever. O mesmo espírito dos fariseus. As nossas reações, né, são às vezes muito... Obrigado. São muito parecidas, né, com as reações e com as práticas dos fariseus. Mas o espírito, então, da palavra é outro, né? O espírito de Jesus é outro. A gente quer ser discípulo de Jesus? Vamos observar a palavra. Quem quer me seguir, né, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, né? E siga. Quem quer vir após mim, diz Jesus. Então esse é o caminho. É fácil? Não, não é fácil, é impossível para nós mesmos. O homem natural, ou seja, uma pessoa sem Deus, é impossível, ela vai até no limite. Alguns, pela sua formação cultural, pela sua criação, eles suportam um pouco mais do que os outros, mas tem um limite. Se for afrontada a partir daquele limite, a reação vai ser de retaliação, de vingança. O que Deus tenha misericórdia, né, de cada um de nós e nos ajude e nos dê esse espírito, né, espírito de mansidão, espírito de tranquilidade, e que o Senhor nos guarde, né, que o Senhor nos guarde de pessoas malignas, que o Senhor nos guarde de pessoas perversas, e que o Senhor nos dê, sabe, aquele coração já assim predisposto para o bem, predisposto para a mansidão. Mas ainda assim que o Senhor nos ajude, o Senhor nos livre, porque muitas vezes nós somos pegos de surpresa, né? Vem aquela fome que eu não esperava, foi de uma hora para outra, você como que não estava preparado, mas veio. Que Deus nos guarde, né? A oração que Jesus ensinou, nós vamos ver depois para frente no Sermão do Monte, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Que o Senhor nos guarde, né? O Espírito do Senhor Jesus, né, nessa palavra é esse. É um Espírito, né, não de vingança, não de retaliação. E é a partir do momento em que a gente tem essa atitude de Jesus, assim como Paulo também está falando, deixe, né, com o Senhor. Se tem alguma vingança, então deixe que o Senhor trate com aquela situação. O Senhor vai tratar daquela situação. Se a pessoa está plantando mal, ela vai colher o mal pelo plantio que ela está fazendo, mas não é você que vai, sabe, retaliar e fazer a vingança. Deixa nas mãos do Senhor. Quanto a nós, diz a palavra, pelo contrário, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que significa isso? É o bem, né, que vai vencer, né, o mal. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aquela pessoa, né, por essa reação, não tem como não ser tocada, né? De alguma forma Deus vai usar aquilo para
montou brasas na cabeça dela, a consciência dela vai começar a pegar fogo, né? Eu já vi várias situações assim, né? Pessoa trata o colega de trabalho, por exemplo, sempre mal, mas ele é um cristão, então ele suporta com paciência. Mas até que chega um momento em que aquela pessoa começa, sabe, a ficar com brasas vivas na sua cabeça. E algumas dessas pessoas acabam por aceitar o Senhor Jesus, o Evangelho, porque alguém não reagiu, alguém não teve um espírito de retaliação e de vingança, mas usou esse caminho que Jesus aqui está falando. Então que Deus nos ajude, né? Isso aqui é algo que nos confronta, né? Mas a bênção de Deus pode nos acompanhar e nos ajudar. Que Deus ajude a cada um de nós. Amém.